Olá, meus caros estudantes do curso de Agronomia aqui da Universidade Estadual de Maringá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Ribeiro da Costa, professor do Departamento de Agronomia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Filosofia da Ciência. E nós preparamos esse material previamente gravado para vocês que vocês possam ter acesso a uma base de conhecimentos que é muito interessante, que é isto que nós vamos colocar aqui na tela para vocês. Idade Média ou Idade das Trevas. Meus caros, antes de falarmos sobre este assunto, claro, todas as nossas aulas são aulas bastante lúdicas, provocativas, são aulas que nós buscamos apresentar alguns conceitos para vocês, para que vocês possam, principalmente neste início de disciplina, entender um pouco da história da ciência e depois, logicamente, entender sobre as lógicas que a ciência possui nos dias atuais, certo? Apenas fazendo uma pequena rememoração daquilo que nós já estudamos, nós apresentamos para vocês na nossa primeira aula o surgimento da ciência com o surgimento do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Nós fizemos toda uma reflexão acerca do porquê que este personagem é o único capaz de ter criado a ciência, de ter feito com que nós pudéssemos conhecer o conhecimento empírico e o conhecimento científico, e acima de tudo, a diferença entre os dois. Além disso, lá na nossa primeira aula, nós buscamos refletir bastante sobre o que fez com que esse ser humano desenvolvesse esse tipo de conhecimento. O que fez com que o ser humano evoluísse no sentido de compreender um pouco mais sobre sua própria existência, sobre os fenômenos naturais, e com base nisso ele criou todo um conjunto de conhecimentos, todo um conjunto de práticas que aos poucos se tornaram científicos pelo fato de terem sido amplamente divulgados, amplamente experimentados nas mais diferentes condições e terem se provado verdadeiros em diferentes condições. Também apresentamos a vocês na nossa primeira aula como que o conhecimento científico evoluiu na Idade Antiga. E a Idade Antiga foi uma idade muito profícua para o desenvolvimento de conhecimentos. Afinal, o ser humano, cada vez mais observador dos fenômenos naturais, começou a se utilizar desses fenômenos ao seu favor. Nós demos o exemplo da roda, demos o exemplo da agricultura, demos o exemplo vamos dar o exemplo nesta aula da água e sua força motriz capaz de movimentar partes móveis de máquinas muito rudimentares para a moagem dos alimentos. Ou seja, este ser humano evoluiu muito em seu pensamento, a ponto de se perguntar se ele estava sozinho no universo, o que era o planeta Terra, se esse planeta era plano, se não era plano, se era esférico, talvez, pelas evidências encontradas no ambiente. Então, nós tivemos uma grande gama de conhecimentos, até mesmo para reconhecer os pensamentos daqueles pensadores mais antigos. Aristóteles, Plínio, Platão e outros tantos, até mesmo ligados à matemática, geometria, que criaram teorias que até hoje são válidas. Dizem, alguns historiadores dizem que todo o conhecimento que vem da Idade Antiga não se apagou até os dias atuais, por conta desta virtude que estes povos antigos tinham em gerar conhecimento e promover a transformação e a melhoria das suas próprias vidas com base neste conhecimento. Pois bem, aí passamos por todo este período de 4000 a.C. até 473 depois de Cristo, para que nós pudéssemos chegar a isso que vocês estão vendo, Idade Média ou Idade das Trevas. Mas, meus caros, o que eu havia apresentado a vocês nas aulas anteriores é que esta Idade das Trevas
ela teve essa alcunha das trevas porque nos parece que o conhecimento científico ele não foi muito bem gerado. Ou, melhor dizendo, ele foi cerceado. A construção do conhecimento, a construção de teorias por conta da sociedade se tornou cerceada. Mas sempre surge um porém, né? E a gente gosta muito de conversar sobre isso. Será que essa idade foi realmente uma idade das trevas? Será que este cerceamento ao conhecimento ele se tornou sistêmico? Será que este cerceamento do conhecimento promovido pela Igreja Católica, ele foi no mundo inteiro? Será que não houve nada de desenvolvimento científico na Idade Média? Não tem nenhuma boa história para contar? A Idade Média realmente foi uma, entre aspas, ok? Uma porcaria? Quer dizer, não acontecia nada, todo mundo morria de fome, todo mundo morria doente, as guerras estavam presentes em todas as esferas. Será que aconteceu só isso? Sinceramente, é o que nós vamos ver nessa aula. E olha, garanto que vocês vão se surpreender o quanto nós tivemos de evolução técnico-científica aqui na Idade Média. Então, chamar de Idade das Trevas talvez não seja uma alcunha tão adequada, tá? Bom, vocês poderão assistir essa aula, ver e rever quantas vezes vocês quiserem. E, claro, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo ou na nossa interação ao vivo, a gente pode tirar as dúvidas de vocês, atender os anseios de vocês, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula, então? Temos aqui para vocês algumas situações bem interessantes, né? A Idade Média, ou Idade das Trevas, como vocês conhecem, ela começou em 473, depois de Cristo, né? Antes de Cristo não, depois de Cristo. Isso com a formação do Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, ele, na verdade, foi uma subdivisão do Império Romano. O Império Romano, nessa época, ele cresceu de tal maneira que não havia como único imperador gerenciar toda a área. Se nós pensarmos na Europa como um todo, desde a Península Ibérica, passando por todo o mar Mediterrâneo, até chegarmos ali no Oriente Médio, onde nós temos hoje Israel, Cisjordânia, Iraque, e passando ali pelo meio, onde a gente encontra também alguns países-chave, né, do leste europeu, até mesmo a Turquia está por lá, toda essa área era do Império Romano. O domínio foi enorme. Por conta disso, então, nós tivemos uma cisão deste império, formando-se dois impérios distintos. O Império Romano do Ocidente, comandado pelo imperador do Ocidente, também por um papa, e do outro lado, nós tivemos o Império Romano do Oriente, que futuramente iria se tornar o Império Bizantino, ou a Igreja Católica Ortodoxa, né? Uma Igreja Católica além, um novo molde frente à Igreja Católica Apostólica Romana, né? A sede deste novo Império Romano era em Constantinopla, atual cidade de Istambul, que é onde nós temos o divisor físico realmente entre Ásia e Europa. Seria o extremo leste da Europa. Tá? Então, em 473 nós tivemos a formação deste Império Romano do Oriente e a Idade Média terminou lá no século XV, vocês estão vendo lá em cima do slide, estão vendo? Em 1473, com a queda do Império Romano. O Império Romano não resistiu mais. Por volta do ano 1000, o Império Romano do Oriente já tinha perdido muita força. E em 1473, o Império Romano do Ocidente, ele perdeu por completo a sua força. Basicamente, o que representava esse Império Romano do ponto de vista de governo era muito mais a igreja, nem tanto o imperador em si. Até porque, já em 300 depois de Cristo, o próprio Império Romano havia assimilado o cristianismo como a sua religião nativa, né? E isso fazia com que
a igreja tivesse um grau de importância elevado. E tão elevado que nós podemos entender que a representação do Império Romano, em termos de governança, era extremamente ligado à Igreja Católica. Seja a Igreja Católica Apostólica Romana ou a Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Pois bem, aqui a gente está anotando no slide uma coisa bem interessante, né? É muito tempo para um único adjetivo. Muito tempo para um único adjetivo. São 10 séculos. E aqui nós temos uma questão que é tão importante, mais conhecida que a antiguidade. Isso é fato. Apesar de nós termos apresentado para vocês uma série de dados, né, relacionados à Idade Antiga, mas nós não nos aprofundamos. Nós falamos muito na invenção da escrita, nós falamos muito na formação das primeiras comunidades, falamos das civilizações greco-romanas, falamos um pouquinho do Egito também, mas nada assim muito aprofundado, foi bem assim suave. Falamos também de modo muito suave dos principais pensadores, dos principais filósofos greco-romanos, né? Só que nós não chegamos a falar com tantos detalhes deste período, até porque também não é o motivo da disciplina. Esta primeira etapa é para mostrarmos sucintamente o histórico da ciência. Por isso que em cada aula nós estamos investindo em falar sobre a história da origem, a ciência antiga, a ciência na Idade Média. Na aula posterior nós vamos falar sobre a ciência na Idade Moderna e posteriormente na Idade Contemporânea, para finalmente falarmos sobre a ciência nos dias atuais. Os dias atuais são compreendidos, na verdade, como pós-modernos, né, em termos de idade. Beleza? Bom, voltando aqui, vejam que na Idade Média nós tivemos sim algumas cenas muito complicadas, algumas cenas bem ruins para a história da humanidade, né? Houve muita carnificina, houve muitas barbáries, muitas guerras territoriais, direitos humanos foram completamente pisados, né? Até porque o conceito de direito humano em si é um conceito mais ligado à contemporaneidade, mas nós observávamos muitas situações tristes, não é? Por exemplo, dentro do contexto das guerras, aqui nós tivemos a invasão dos povos otomanos na Europa. Isso por volta do século XI para o século XII, né? E essa entrada dos otomanos foi uma entrada de certa maneira violenta. Podemos dizer até que foi uma espécie de contra-ataque ao domínio dos romanos nos séculos anteriores. Basicamente, os otomanos, que representavam boa parte dos povos ali do Oriente Médio, eles migraram pelo norte da África, passando por Argélia, Marrocos, Eritreia, Etiópia, e migraram para a Península Ibérica, principalmente adentrando ali pelo Estreito de Gibraltar, que é um dos estreitos mais famosos que separam o Mar Mediterrâneo e ali o Oceano Atlântico, e também entraram pelo sul da Itália, ali pela Sicília, avançando cada vez mais a sua territorialidade. A entrada deles, logicamente, que não foi uma entrada das mais amistosas. Um outro exemplo, aliás, antes, deixa eu só terminar essa questão do exemplo do Império Otomano, né? Da entrada desses povos, a invasão dos mouros, né? Ali no Ocidente. Para quem viajar para Portugal ou sul da Espanha, nós temos ali algumas cidades que têm uma arquitetura muito ligada à arquitetura oriental. Principalmente ali o sul de Portugal, tem uma cidadezinha chamada Albufeira, uma cidade muito simpática. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma escada rolante em uma praia. Acreditem. Se vocês forem para o sul de Portugal, vai dar umas 2 horas e meia de Lisboa. Vocês vão chegar no entroncamento da rodovia A1 com a rodovia A22, se eu não me engano. E se vocês forem para a direita, vocês vão para a ponta de Sagres, que dá um pôr-do-sol muito bonito, tem um forte muito bonito por lá. No meio do caminho tem Albufeira, para o lado esquerdo, indo para a Espanha, é Faro. Inclusive, Faro tem uma das cidades, um dos aeroportos de Portugal, né? Nós temos 3, na verdade. Faro, Lisboa e Porto. Mas, enfim, são questões mais de curiosidade. Se vocês ficarem ali em Albufeira, vocês vão ver que as construções todas são branquinhas, pequenininhas, arredondadas, pintadinhas. Tudo muito bonitinho.
lembrando ali as construções antigas, por exemplo, de Jerusalém. É marca da invasão desses povos. E isso, volto a dizer, não foi feito na base da amizade. Oi, tudo bem? Posso entrar aí? Não, não foi. Essa entrada foi muito violenta. Assim como as próprias cruzadas, né? Quem não se lembra das cruzadas? Pois é. As cruzadas, se eu perguntasse para você que está me assistindo, o que é uma cruzada? Eu tenho certeza que você me responderia que cruzadas foi o nome genérico dado a um processo de retomada das cidades santas por onde Jesus passou por parte da Igreja Católica, tendo em vista que a Igreja Católica é a representação terrena oficial das divindades do cristianismo. Jesus Cristo na sua máxima, no seu máximo, sendo o seu máximo expoente, melhor dizendo, e os santos e mártires também sendo grandes expoentes. Então, a ideia da Igreja Católica é: vamos retomar Jerusalém. Só que não, né? Para quem é bom historiador, para quem dá uma olhadinha no que acontece na história, sabe que tem muita coisa por trás daquilo que os livros de história nos falam, né? Da mesma maneira que a gente acredita que o Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492 e que foi o primeiro europeu que passou por aqui, mas Fernão de Magalhães, no século XIII, ele já havia passado por aqui. Percebem? Então, neste caso, as cruzadas foram uma solução científica. Vejam que interessante. Solução científica. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que isso é uma solução científica? Por que você afirma isso? Ora, se nós pensarmos hoje no que é ciência, a ciência ela parte de uma observação, não é isso? Eu tenho uma determinada problemática, uma determinada situação que me traz um problema que precisa ser resolvido com, primeiro, a comparação daquela situação-problema com outras situações similares. Se nós tivermos similaridades nestas situações, a gente consegue se utilizar da metodologia solucionadora aqui da situação B para a situação A, que é a situação que eu estou analisando. Então, basicamente, eu posso me utilizar de uma dedução. Se a solução B funcionou para o problema B, significa que, por similaridade, a solução B pode servir para o problema A. Estou até me enrolando, ó. Até o problema A serve para este problema A. Compreendem? Então, a partir disso, eu faço uma revisão de literatura, busco as soluções, entendo este método de solução B, verifico se de fato ele cabe no A, testo e concluo. Isso é ciência. A ciência relacionada às cruzadas é o seguinte, meus amigos. As cruzadas foram uma solução para o enfrentamento da fome na Europa. Simples assim. Vejam que, se eu fizesse uma pergunta para vocês neste exato momento, como que eu posso aumentar a produção de alimentos? Eu tenho certeza absoluta que vocês me diriam: aumentando a área de produção, correto? Ou aumentando a tecnologia de produção. Perfeito. Aumentar áreas, às vezes não dá muito certo, principalmente no continente europeu, que tem limitações em termos de fotoperíodo, em termos de temperatura, em termos de relevo. Você vai querer plantar, por exemplo, trigo, que seja, na Suíça, que tem um relevo totalmente quebrado, é pirambeira total. É muito bonito, né? É a pirambeira suíça, os Alpes suíços. Não dá para plantar trigo por lá, óbvio que não. Dá para plantar mais na base, onde ficam ali aquelas vaquinhas bonitinhas e tal, mas nada além disso. Então eu não consigo aumentar tanto a área. Aumentar a tecnologia? Opa, legal. Então vamos colocar cultivar transgênica, vamos colocar adubo NPK de ponta, termotrabalhado, vamos colocar aminoácidos no solo. Epa, para. É a Idade Média. Não tinha nada disso na Idade Média. Claro que houve evoluções técnicas que eu vou mostrar nessa aula para vocês, mas não foram suficientes para a evolução da produção. Então,
Se não consigo aumentar áreas, se eu não consigo aumentar a produtividade, o que me resta? Diminuir bocas. E aí vem as cruzadas. Olha, nós precisamos mandar a nossa população, nós precisamos mandar os nossos mártires, assim como os santos foram antigamente, para reconquistar Jerusalém. Boa, show de bola. Aí eles mandaram os mártires. Mulheres, crianças, idosos. Só os homens ficaram para trabalhar nas lavouras. E olha, foi uma verdadeira carnificina, porque mandar todo esse contingente populacional a pé, ou no máximo com carroça, olha, muitos nem chegaram aos seus destinos. Muitos nem chegaram. Mas funcionou. Foi uma solução interessantíssima para podermos equilibrar a capacidade de produção de alimentos com o contingente populacional que nós tínhamos na Europa. Ciência pura. Temos um problema, temos um método, aplicamos o método, concluímos sobre o método. Não é legal, né? Mas foi uma das soluções. Então veja que nós tivemos várias barbáries, guerras, tivemos as pestes, principalmente a peste negra, que dizimou milhares e milhares de pessoas naquele período. Só que, sejamos sinceros, né? Dá uma olhadinha aqui no século XX, que foi o nosso século passado. Nós tivemos 2 guerras mundiais. A Segunda Guerra Mundial, inclusive, foi onde nós percebemos as principais barbáries da Idade Contemporânea, com milhares de pessoas mortas. Tem até um documentário que está passando, se eu não me engano, no Discovery Channel, que mostrou, até mesmo em comercial, qual foi a cifra de pessoas mortas pela Segunda Guerra Mundial. Foram 65 milhões de pessoas que morreram. Não somente aquelas envolvidas na guerra, mas outras pessoas inocentes. Foram 72 países guerreando. Foram 2 eixos lógicos, né? Nós tivemos a Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado nós tivemos a Inglaterra, a França, Estados Unidos e os demais países do globo contra as ideias autoritárias do nazismo, do fascismo, né? Essa questão de seleção de raça, apenas os arianos devem permanecer. Gente, isso foi uma barbárie, foi uma limpeza étnica, né, como nós podemos aqui visualizar. Fora que também nós tivemos uma série de outras problemáticas, né? Após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos a Guerra Fria, quase que nós tivemos uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, naquela época já chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por muito pouco realmente nós não tivemos a guerra disparada, porque uma esquadra da União Soviética estava se dirigindo para Cuba. A distância física entre União Soviética e Estados Unidos é uma distância muito grande, muito mais de 12 mil quilômetros entre Moscou e Washington. Só que Cuba fica ali pertinho de Miami, então se eu tiver um arsenal, seja ele biológico, na época não era, né? Mas principalmente nuclear, fazer um disparo ali de Cuba para os Estados Unidos era rapidinho. E quantas vidas poderiam ter sido perdidas, né? Nós tivemos uma série também de crises econômicas. As crises econômicas do petróleo de 73, de 79, a crise econômica de 2008, das hipotecas das casas nos Estados Unidos, a crise da Rússia de 1997. Nós tivemos aí muitos problemas. Embora a crise da Rússia, a crise hipotecária dos Estados Unidos de 2008 já não é mais século XX, né? Já é século XXI, mas faz parte da contemporaneidade. Então, se a gente recortar aqui o nosso tempo e visualizar o século XX, a gente teve muito mais problemas. E aí a coitada da Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Sendo que as trevas foram verificadas e ainda são verificadas nos dias atuais de uma maneira muito mais cruel, né? Hoje nós temos guerras biológicas, nós temos guerras nucleares, nós temos guerras tecnológicas, dentre tantas outras possíveis guerras que nós podemos enfrentar. Coitado de nossos filhos, né? Mas tenhamos esperança.
Vamos adiante então. Meus caros, já para ilustrar algumas questõezinhas para vocês, nós temos aqui uma série de autores que tentaram descrever a vida, a sociedade e as técnicas da época da Revolução, ou perdão, da Idade Média, né? Então nós tivemos ali Robert Lopes, Jacques Ligoff, Peter Burke, George Duby, Etienne, Regine Pernoud, Indro Montantelli, Henri Piernet, Huizinga, né? E outros tantos autores que tentavam descrever o que era a sociedade naquele momento, né? História da França, história da Inglaterra, sociedade francesa e etc. Além disso, o Regine Pernoud, ele sempre criou uma análise sobre um aspecto que é muito interessante, pessoal, que vocês vão ver em muitos pontos aqui da nossa tela. Principalmente esta obra aqui, La Femme aux Tempes des Cathédrales, ou As Mulheres nos Tempos das Catedrais. Né? Na verdade, aqui a gente vai perceber que as mulheres elas têm um grande papel na sociedade. Algo que hoje a gente fica nessa briga, né, de representação de gênero, as mulheres querendo o seu lugar na sociedade, e a gente achando que essa questão de brigar ter o seu lugar ao sol por parte das mulheres é algo que é recente, né? É algo que faz parte somente desta era contemporânea ou pós-moderna. E não, as brigas sociais para que as mulheres participassem da vida da sociedade, e elas participavam de fato, né? Eram muito intensas. Então, se hoje nós temos aí uma defesa da causa feminina, uma defesa da representatividade, isso não é algo recente não. Foi algo que floresceu lá na Idade Média. E aqui, ó, na nossa tela, vocês podem ver uma série de outras obras, né? De cultura, de ensino, lá em cima, literatura, universidades, meus amigos. Esse ponto aqui das universidades é muito interessante. Vejam só, pessoal, em termos de universidades, todos nós sabemos que uma universidade é um centro de produção de ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, essa é a tríade que sustenta uma universidade. Por mais que nós sejamos focados na questão do ensino, a pesquisa e a extensão são duas atividades que são muito corriqueiras dentro do cenário de uma universidade. Agora, se a gente começar a pensar sobre o surgimento de universidades, a maioria delas, logicamente, surgiu a partir ali do século XVIII para o século XIX, quando nós avançamos para o ápice do modernismo, que foi o iluminismo, já quase passando para a Idade Contemporânea. No entanto, as mais antigas, por exemplo, a Universidade de Oxford e a Universidade de Paris, são universidades que datam para trás ali do século XII. Tem universidade que nasceu nos anos 1000, outras universidades nasceram nos anos de 1200, 1300. Significa dizer, então, que ao termos universidades sendo surgidas, né, sendo fundadas nesta época, nós não podemos criar uma ideia de que a Idade Média não tinha conhecimento sendo produzido, não tinha pesquisa sendo produzida. Era muito pelo contrário, as pesquisas existiam. Principalmente ali na questão da astronomia, da matemática, da arquitetura, o conhecimento estava sendo produzido. Então, até vocês podem se perguntar, mas professor, e o cerceamento por conta da Igreja Católica? Existiu? Sim, ele existiu, certamente existiu, mas ele não existiu com a mesma intensidade ao longo de 10 séculos. Seria impossível nós termos a permanência desse nível de cerceamento ao longo de tantos séculos. O que houve, na verdade, foi que nos primeiros séculos realmente esse cerceamento foi muito forte. O desenvolvimento da ciência, principalmente por parte dos pagãos, poderia ser um risco à manutenção do nível de poder da igreja. E isso nos primeiros séculos, séculos 5, 6, 7, 8, foi algo levado muito a ferro e fogo mesmo. Quem estava trabalhando um determinado conhecimento, se ele não confessasse forçadamente que ele estava errado, ele era morto publicamente.
Ele recebeu uma punição pública como um herege. Ele não estava seguindo os ensinamentos de Deus. Na verdade, ele não estava seguindo os ensinamentos, ou melhor, as premissas que a Igreja Católica impunha. E também essa mesma Igreja Católica, principalmente bispos, arcebispos e até mesmo os papas, eles tinham um conhecimento científico aprofundado. Eles tinham uma noção sobre o mundo e uma noção de curiosidade sobre o mundo que transcendia a nossa noção. Nós imaginávamos, não, o clero era muito focado na questão da parte eclesiástica, tão somente. Mas não. O Papa Leão XXIII, por exemplo, era um grande observador dos céus. Era um grande observador das estrelas. E ele notou que em determinadas partes do ano nós enxergávamos as mesmas constelações. Ou seja, o firmamento em algumas partes do ano nos parecia igual. Só que só naquela parte do ano. Então, na mente dele, ele já estava teorizando o fato de que a Terra girava em si mesma. E este girar entre si mesmo, ou sobre si mesmo, melhor dizendo, associado à evidência de que a sombra da Terra na Lua ela reflete uma circunferência, ou que ainda os barcos somem no extremo horizonte, tudo isso estava reforçando o fato de que a Terra poderia não ser plana, que a Terra poderia assumir um outro formato que não ser plana. E da mesma maneira, já se havia um entendimento por parte dos papas e do clero como um todo, de que a Terra não era o centro do universo. E eles já se adiantaram a isso. Só que eles não queriam que outras pessoas divulgassem esse tipo de notícia, tendo elas notado a mesma coisa que os papas notavam, ou que o clero notava. Percebem? Então houve esse cerceamento sim. E esse cerceamento, claro, freou todo aquele ímpeto de curiosidade humana que nós tínhamos na Idade Antiga. Só que isso só aconteceu de modo limitado em termos de tempo e também em termos de espaço, uma vez que o cerceamento da Igreja Católica era europeu. Se nós nos lembrarmos daquele filme que vocês deveriam ter visto, quem já viu, ótimo, quem não viu, por favor, veja. A gente vai deixar até aqui na descrição, ó. Opa, deste lado aqui, eu sempre erro, não sei porquê. Aqui na parte de cima eu vou colocar um cardzinho para vocês acessarem o filme Os Gênios do Oriente, tá? Este filme do History Channel traz para nós como que a matemática enquanto ciência evoluiu, dos chineses para os hindus, dos hindus para os povos do Oriente Médio e aí finalmente para a Europa, já tendo uma boa troca de conhecimento a partir do século XIII. Percebem? Então, houve sim cerceamento, mas não podemos dizer que durante toda a Idade Média isso aconteceu. Na verdade, foi muito pelo contrário. Nos últimos séculos da Idade Média, principalmente os séculos XII, XIII e XIV, o século XIV já era, na verdade, já era a Idade Moderna, né? Mas os séculos XII e XIII, principalmente, eram séculos que a gente já via toda a iluminação do renascentismo aparecendo, com os seus maiores expoentes, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Paracelsus e tantos outros, René Descartes, né, que nos trouxeram à luz vários conhecimentos importantíssimos que até hoje são leis na nossa sociedade. Mas vamos adiante, compreender mais alguns aspectos. Aqui então nós temos os materiais do Regine Pernoud, que tratam de cultura, ensino, a parte de literatura, as universidades, as artes, e até mesmo as construções ganharam muita ênfase naquela época, né? A questão das técnicas também, houve toda uma evolução, principalmente na questão de construção dos templos, das igrejas, das casas. Houve toda a adoção de princípios de arquitetura que geravam uma resistência às construções fora do normal. E eu digo para vocês que na maioria dos casos eram as mulheres que estavam conduzindo a forma de construção destas casas. Aqui nós temos 4 autores, o Mark Bloch, o Pierre Duhaime, o Lynn White Jr. e o Stanley Jackie, que falam sobre algumas técnicas diferenciadas que nasceram ali na Idade Média. Inclusive, nós temos esse livro aqui do Regine Pernoud,
Quando a gente voltar para as aulas presenciais, vocês podem ir na biblioteca, certamente ele está por lá para vocês poderem ler, Luz sobre a Idade Média. No caso do Mark Bloch, ele desenvolveu todo um estudo sobre o moinho de sementes, moinho por água. Pierre Durkheim, física e ciências também tiveram as suas técnicas avançadas, principalmente no ensinamento da ótica, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O Lynn White Jr. falando sobre a técnica de produção de alimentos e o Stanley Jack, a criatividade. A criatividade no sentido de adaptarmos técnicas e tecnologias que existiam até então para novos contextos. O que seria essa adaptação? Vocês vão ver, pessoal, ao longo aqui da nossa aula, que a Idade Média ela produziu frutos muito interessantes que hoje podem ser qualificados como inovações de posição. O que é isso, professor? Uma inovação de posição. Bom, de um jeito mais simples, eu gostaria de citar um exemplo para vocês da década de 1970. Considerando ali aquele ambiente da Guerra Fria, se tornou chave o fato de termos soldados extremamente atentos para o exercício do seu trabalho. Tá? Ocorre que alguns soldados, até mesmo por questões psicológicas advindas de guerras anteriores, ou de conflitos, né? Não necessariamente uma guerra, eles passavam por grandes problemas de concentração, que é o que hoje a gente tem, né, por DHA, outros distúrbios ligados à atenção, até a própria dislexia, que é uma outra questão, não é exatamente com relação à atenção, mas é uma dificuldade que a pessoa tem para leitura e compreensão. Então tudo isso já estava vindo à tona na década de 1970. Bom, a partir disso, alguns médicos austríacos, ao estudar vários outros artigos que diziam sobre o efeito de certas substâncias no organismo humano, como por exemplo o DHA, a taurina, a isoleucina, vários compostos, as vitaminas, etc. E quando eu falo DHA em termos de composto químico, tá? Não o distúrbio de atenção. Tá? Então, essas vitaminas, esses compostos todos, etc., até mesmo a cafeína, eles foram avaliados no sentido de se criar um remédio para esses distúrbios de atenção, para fazer com que o soldado ficasse, acima de tudo, concentrado na sua tarefa e pronto para atuar quando numa situação de perigo. Eles ministraram esse remédio em diferentes concentrações para estes soldados e ministraram placebo também para um grupo, para evidenciar se havia diferença na concentração ou não. E aí eles evidenciaram que a aplicação desse remédio não surtiu o efeito desejado, porque as pessoas perdiam mais a concentração ainda pelo fato de ficarem muito agitadas, principalmente pelo efeito da cafeína e da taurina. Então a concentração desses compostos não estava bacana. Foi ministrado para as pessoas perderam mais a concentração do que elas tinham no começo dos estudos. Então a fórmula foi engavetada, o projeto foi engavetado, ninguém mais quis tocar no assunto. Porém, logo na sequência, em 1994, quando eu falo logo na sequência, né, 20 anos depois praticamente, nós tivemos o retorno dessa fórmula. Um conjunto de médicos quiseram evidenciar as propriedades destes compostos, só que com um nível de estudos mais aprofundado. E aí o que eles fizeram? Eles perceberam que, apesar daqueles soldados terem um resultado negativo, alguns trabalhadores, altos gestores, executivos, eles tiveram um ganho de atenção e um ganho de produtividade muito grande, porque eles tomavam aquele composto, eles tinham lá suas 8 horas de trabalho, mas quando chegavam no final dessas 8 horas de trabalho, eles já queriam trabalhar mais, porque eles estavam bem dispostos, bem atentos. Claro que depois do clearance, do efeito desse remédio, quando a gente fala clearance é tempo de limpeza, é quando os compostos vão atingindo suas meias-vidas finais, e aí nós perdemos o efeito daquele remédio, né? Então, as pessoas ficavam muito sonolentas após a administração desse remédio, mas muito após 8, 9, 10 horas, elas continuavam muito ativas.
Aí o que se percebeu? Ora, se a gente pegar essa fórmula e transformar isso num produto alimentício e mudar o viés da destinação desse remédio, não vamos pensar mais nos soldados, não vamos mais pensar numa situação bélica, vamos pensar na população em geral, nos grandes executivos, nos estudantes, nos professores, etc. Vamos pensar nesse público. Ah, legal. Vamos fazer uma bebida? De repente uma bebida é mais aceita do que um comprimidinho. E eis então que nasceu o energético. Aquele do tourinho vermelho. Aquele que tem uma equipe de Fórmula 1 e um time de futebol. Esse mesmo que você deve estar pensando. Que tem aquela latinha azul e prata, uma azul clarinha e prata, roxa e prata, branca, amarela, vermelha e azul. Aí vocês vão pensar assim, nossa, o professor está descrevendo muito bem isso, hein? Caramba, será que ele consome muito energético? Não. Deixa quieto. Às vezes sim, tá? Mas só para dar um gás, né? Para dar uma disposição melhor, porque a gente trabalha muito intensamente essa questão mental, né? Mas ó, tomar muito faz mal, tá? Cuidado. Aí surgiram recentemente outras fórmulas também, né? Com o tal do dragão e do cavalo, ou só do cavalo voador, ou do dragão que voa também. Eu não sei por que eles associam dragão, touro, cavalo para essas coisas, né? Sei lá, enfim. Mas existem vários no mercado. E vejam que essa foi uma inovação de posição. Então nós tínhamos uma tecnologia que ela ora foi criada para uma finalidade, não serviu, não atendeu aos seus objetivos, não atendeu às suas metas e posteriormente nós tivemos o direcionamento dessa tecnologia para uma outra finalidade, gerando resultados muito mais satisfatórios. Então aqui na Idade Média, as inovações de posição aconteceram praticamente o tempo todo, o que ampliou os usos das tecnologias. E vocês vão ver algumas inovações de posição bem legais. Então vamos dar sequência, vamos apresentar aqui alguns dados. Olha aí, pessoal, da luz aos óculos. De surpresa em surpresa, o óculos é medieval ou renascentista? Bom, claro que estas são pinturas da época, alguns casos são gravuras, que demonstram que os óculos, de fato, eles são do século XIII, mas eles evoluíram a partir de lunetas que foram criadas no século VIII para o século IX. E, inclusive, houve estudos com relação à refração da luz no seguinte sentido. Aliás, essa é uma pergunta para a teoria de vocês, né? Que interessante. Hoje nós sabemos que nós enxergamos os objetos a partir da reflexão da luz. Então, a luz ele bate num determinado objeto, por exemplo, este mouse aqui, ó, vocês estão vendo? A luz bate neste mouse e vai para vocês com um comprimento de onda específico, absorvendo um comprimento de onda e mandando os outros comprimentos de onda para a visão de vocês. Tá? Aqui nós temos o mouse cinza, porque de certo ele está absorvendo os comprimentos de onda mais escuros. Os outros estão sendo rebatidos, refletidos e vão para a visão de vocês. Funciona desse jeito. Hoje a gente sabe que é isso, mas os princípios de ótica começaram a ser desvendados a partir do século X, século IX para o século X. E teve até um grande estudioso, né? Vocês vão saber quem ele é daqui a pouquinho, porque eu vou mostrar aqui no slide. Ele quis evidenciar de onde que vinha essa luz, porque na cabeça dele, ele criou uma hipótese do tipo... nós enxergamos os objetos porque os objetos têm uma refração de luz em cima deles, como nós vemos hoje, né? Só que de onde vem essa luz? Será que é o objeto que emana esta luz? Será que é o ambiente que nos traz essa luz? Ou será que são os nossos olhos que trazem essa luz? Inclusive parte daquela época... a afirmação que os olhos são a janela da alma, levando-se em conta que a alma é algo brilhante, então, em todo aquele contexto do entendimento da essencialidade humana, admitia-se que a gente só conseguia interpretar uma imagem externa porque a nossa alma era brilhante o suficiente para emitir luz pelos nossos olhos, para bater no objeto, voltar e a gente interpretar o que era.
Só que foram feitos estudos de anatomia, inclusive, para verificar se o olho emitia alguma coisa, tanto em termos de pessoas vivas quanto em cadáveres. Aliás, até o estudo de cadáveres sempre foi uma dos estudos mais pronunciados na história da humanidade, para aprendermos um pouco mais sobre o que nós temos dentro de nós, né? Em termos de tecidos, em termos de órgãos, em termos de funcionalidades. Então, houve a compreensão que o olho não emitia nada. Então, nós cancelamos essa hipótese. Vejam que estes estudos que foram feitos na época, eles têm muito de ciência, porque eles passam pela análise, volto a dizer, de uma problemática, nós criamos ideias para solucionar e vamos testando tais ideias, que são as hipóteses. Na medida em que nós não encontramos uma solução para uma hipótese em definitivo, a gente cancela aquela hipótese e busca outras. E assim a ciência evolui, se desenvolve, né? Vamos adiante. Então a questão aqui dos óculos vieram lá do século IX para o século X. E aqui nós temos a prova por algumas gravuras, né? O sujeito aqui utilizando óculos para fazer a sua leitura, e naquele tempo o pessoal estava trabalhando praticamente de maneira manufatureira, né? Fazendo aqui a extração de alguns compostos que vinham de plantas ou compostos que vinham até mesmo de animais. Aqui no livro do Jacques Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média, tem muitas gravuras da época, e ali nós temos novamente, ó, na capa, nós temos ali óculos, na gravura nós temos óculos, então os óculos, essa bênção que nós temos hoje, se não fosse por isso, eu não enxergaria. Isso foi inventado em 1253. Olha que legal, hein? Idade Média, meus amigos, das trevas, hein? Ô, trevas! Se toda a treva do mundo fosse assim, a gente estava feliz, né? Vamos à frente. Bom, aqui nós temos mais uma gravura, né? Com os óculos ali novamente. E a questão das forças motrizes, pessoal. Isso aqui foi evolução de técnica, tá? As técnicas que foram muito bem descritas por Regine Pernoud. Nós temos então o incremento da agricultura, o incremento da produtividade da agricultura e a invenção de novas ferramentas e aperfeiçoamento de outras. Além disso, o uso do adubo animal. Bom, vocês se lembram muito bem que eu havia comentado com vocês sobre a invasão dos povos orientais, os otomanos, na Europa. Essa invasão foi ótima no sentido de prover a troca de conhecimentos. Por quê? Na Pérsia antiga já se utilizava os persas, né, se utilizavam antigamente de excrementos dos seus animais para fazer o plantio das oliveiras. Legal, muito bacana. Então isso chegou na Europa, os europeus passaram a cultivar as suas terras com base em excrementos dos animais, e não somente isso, mas o sistema de rotação de culturas, ele nasceu a partir dessa lógica. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela é uma imagem muito interessante que tenta ilustrar para nós um pouco desta situação, tá? O que vocês estão vendo ali nos campos A, B e C, sigam a legenda aqui na parte de cima da imagem. Nós temos aqui, ó, trigo de primavera, trigo de inverno, pousio. E cada uma dessas legendas tem lá casas, pastagens e bosques. Claro que essa interação dos plantios era feita muito mais no sentido, pelo primeiro momento, né, de termos plantas a todo momento do ano. Algo que nós reconhecemos hoje como ciclo agrícola. Ciclo de verão, ciclo, a gente chama ciclo das águas, ciclo das secas e ciclo de inverno. Ou ciclo de verão e ciclo de inverno tão somente, né? Na maioria das culturas que nós conduzimos são 3 ciclos. Se a gente quiser plantar arroz, né, que é uma cultura que está aí causando polêmica por causa dos seus preços astronômicos, nós plantamos arroz na safra das águas a partir de setembro, ou na safra da seca a partir de fevereiro, ou na safra do inverno, que é uma safra tecnicamente sem inundação, uma safra de sequeiro, né? Neste caso seria plantado por volta de maio, e a gente colhe por volta de agosto, né? Mas a ideia aqui, dessa figura que vocês estão vendo aqui no canto, né? Todas as áreas, elas foram separadas no sentido de termos sempre
um tipo de plantio no ano para abastecer as necessidades daqueles povos, né? Mas não é somente isso, não. Vejam que aqui na imagem a gente tem uma diversidade de bosques, né? Vamos tentar apontar aqui, ó, aqui no canto, aqui em cima, aqui em cima, né? Onde nós temos aqui as pastagens para os bovinos e um pouquinho mais para cima ali nós temos os bosques. Aqui do ladinho também, né? Vocês estão vendo que tem a área B, a área B está aqui do lado, tem pastagem mais aqui embaixo e mais na outra ponta lá, quase do outro lado da página, a gente tem os nossos bosques, né? Gente, isso é o conceito de rotação de culturas, que hoje nós brigamos praticamente o tempo todo. Produtor rural, faça a rotação de culturas porque isso traz benefícios ao seu solo, conserva mais os micro-organismos, a matéria orgânica, conserva uma diversidade de aspectos produtivos do seu solo, fazendo bem a este solo. Quando surgiu isso? Aqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui na lateral. Simples, né? E eles notaram isso, sabe como? Aí eu vou perguntar a vocês, gostaria que vocês me respondessem. Como as plantas se encontram na natureza? Elas estão distribuídas de maneira aleatória ou estão sistematizadas, linha a linha, coluna a coluna? Como se fosse um grande plantio de cana. Ou um grande plantio de milho, de trigo, etc. É óbvio que a distribuição é aleatória. Então, se há uma aleatoriedade naquilo que a natureza compõe, por que nós, seres humanos, estamos fazendo justamente o contrário? Só para pensar em produzir mais dentro de uma área? Será que não é interessante, então, puxar um pouquinho dos ensinamentos da natureza? Lembram lá do conhecimento empírico da nossa aula? Na nossa primeira aula, que eu falei dos exemplos dos agricultores, que eu falei do chá de aroeira, lembram disso? Pois é, conhecimento empírico dos mais antigos voltando à tona, dizendo, opa, pera lá, a natureza nos dá formas de cultivar com produtividade. Então, por que a gente não volta um pouquinho ao nosso modelo, rotacionando culturas, nos utilizando de resíduos dos animais para nutrir este solo, para nutrir as plantas? E foi justamente isso que aconteceu. Vejam, mais uma inovação técnica na Idade Média, perfeito? Mais adiante também nós temos aqui o arado leve e a canga. Na verdade, o arado leve e canga são instrumentos que são utilizados para que nós possamos lavrar a terra. Utilizar animais para tração de implementos, como esse caso aqui, do arado, não era novidade. A novidade foi utilizar 2 animais em paralelo para aumentar a força de aragem, principalmente nos solos mais compactados. E também nós tivemos uma evolução no seguinte sentido, de trabalhar o arado mais pesado ao norte da Europa, que não recebia tanta insolação, que não tinha tanta temperatura, e mais ao sul da Europa, não promover revolvimentos tão violentos, não fazer com que o solo todo esteja tombado. O solo é tombado basicamente para que ele possa adquirir temperatura suficiente para que as sementes que estão ali colocadas possam germinar. Com temperatura adequada, com água adequada e com aeração adequada, a gente consegue fazer uma boa germinação dessas sementes. Beleza, tá tranquilo. Agora, se você faz isso demasiadamente, até eu pergunto para vocês, quem que assistiu aí o Globo Rural deste domingo, dia 13 de setembro? Quem que assistiu? Nós tivemos uma reportagem bem no meio do Globo Rural falando sobre queimadas. E aí um produtor de cana, no estado de São Paulo, se não me engano, ele falava que havia plantado cana-planta naquele momento. Cana-planta é uma terminologia para quem faz o primeiro ciclo de cana. Vocês vão aprender isso ao longo do curso. E por conta da queimada, a cana-planta foi embora, o rebrote foi embora, foi tudo queimado, dizimado, etc. É prejuízo para o produtor, só que daí ele teve uma fala muito legal. Ele proferiu uma fala muito legal. Ele disse, olha, quando a gente queima o solo, a temperatura se eleva a ponto de levar toda a matéria orgânica,
todo o material que a gente aplicou no solo se perde, porque volatiliza a matéria orgânica. Claro que aqui eu estou traduzindo a fala dele para algo mais científico. Ele falou de um jeito um pouco mais simples, claro. Mas quando você eleva demais a temperatura do seu solo, você volatiliza a matéria orgânica desse solo. A matéria orgânica é fraca em termos de ligações químicas, ela pode gerar gás carbônico quase que o tempo todo, levando o gás carbônico para a atmosfera pelo simples fato de você tombar o solo e expor esse solo ao sol. Então, naquela época, eles já sabiam que no norte da Europa, onde nós tínhamos uma exigibilidade de temperatura no solo, o solo deveria ser tombado. No sul, nem tanto. No sul não havia essa necessidade de tombamento. E aqui nós tivemos um atrelamento em série. Olha só, 4 bovinos. A ideia, então, de tração animal já existia. O que não existia era a questão do atrelamento dos animais, em duplas ou em quartetos, para aumentar a produtividade dos nossos trabalhos. Além disso, houve o desenvolvimento de outras ferramentas, o rastelo, o ancinho, as foices, as pás. Olha ali as pás novamente. A grande participação das mulheres no trabalho também é de se evidenciar. A formação de um sistema associativo entre os agricultores que se ajudavam mutuamente para produzir um nas terras dos outros, algo que não acontecia antigamente, está acontecendo na Idade Média. Aqui nós tínhamos a vida cotidiana da Idade Média, com a grande participação das mulheres. Nós temos ali o duque, mas olha a grande participação das mulheres nessa sociedade, colhendo, plantando, trabalhando, tecendo, fazendo N coisas. Olha aí, ó, a mulherada. Meus amigos, questão de representatividade, então, na Idade Média, era algo assim muito frequente mesmo. Hoje as mulheres brigam para participar da questão dos trabalhos na sociedade e brigam para ganhar a mesma coisa. Na época, então, elas já estavam muito ativas na sociedade. E essa gravura aqui, pessoal, uma outra gravura muito interessante, e antes que alguém imagine, né, nós não estamos com porquinhos aqui em cima não, ó, tá vendo? Ó? O nosso agricultor aqui de cima, ele está tosqueando a sua ovelhinha. Aqui do lado a esposa dele, a esposa dele aqui do lado está tosqueando também. E aí nós temos as ovelhinhas aqui na lateral. Vocês estão vendo aqui, parecem uns porquinhos mesmo, né? Mas são ovelhas. E aqui em cima nós temos o sujeito lavrando, tranquilamente. Novidade desse período para vocês, olha só. Aqui nós estamos tendo um pequeno canal de irrigação. Olha aí, gente, um canal de irrigação. Isso era ineditismo. Meus caros, por mais que a água seja necessária para se plantar alguma coisa, essa ideia de se criar canais de irrigação ou represamento de água é algo que foi gerado na Idade Média. Algo que vocês vão estudar no 3º ano de agronomia. Vão estudar os aspersores, vão estudar os pivôs centrais, vão estudar as motobombas, vão estudar as forças de resistência nas tubulações, ou seja, vão fazer de tudo para estudar essa área da irrigação. Mas a irrigação por canais veio aqui na Idade Média, sendo canais de distribuição de água para a plantação de trigo que estava aqui em cima, associada, volto a dizer, com as pastagens e os seus animais, né? Defecando por ali, produzindo um adubo de grande qualidade. Vamos adiante. Nós temos ali mais uma vez as mulheres participando, outras gravuras para ilustrar para vocês as tecnologias da época, a questão do cambão, aqui ó, que batia sobre as plantas colhidas para debulhá-las e retirar as suas sementes, a foice na retirada das plantas de trigo, principalmente, e outras culturas que eram conduzidas. E aqui, pessoal, nós temos temos, na verdade, uma demonstração de adaptação tecnológica de novo, uma inovação de posição. Vejam que aqui em cima na imagem, nós temos o conceito da padiola. E aqui no centro, olha lá, ó, será esta mulher uma arquiteta? Uma mestre de obras?
Ela que está conduzindo o padrão de construção aqui desta casa. Enquanto os homens estão ali carregando as peças, as pedras principalmente para a montagem. Mas aqui, ó, a padiola. Essa padiola servia para carregar os enfermos na peste negra. Então nós colocávamos as pessoas aqui em cima, ou até mesmo, né, nos enterros, as pessoas eram translocadas por meio da padiola, mesmo que estivessem em caixões, e eram deixadas nos seus túmulos, e a padiola era retornada para uso em outras ocasiões. A padiola é um instrumento para transporte de cargas em rampa. O uso da padiola vem desde os egípcios, só para vocês terem uma noção. Eles transportavam cargas enormes, pedras de grande calibre, né? Todas elas talhadas ali para fazer as pirâmides, sempre na base da padiola quando envolvia o transporte em rampa. Agora, na horizontal, vocês vejam que já existia, por exemplo, o conceito das carroças, né? Das carruagens que levavam as pessoas por meio dessas rodas aqui de madeira. Então, por que não adaptar uma padiola a uma roda? Eis então que o carrinho de mão, aquele que a gente canta, né? Carrinho de mão, pá, pá, parararará. Nossa, professora, essa piada foi uma porcaria, mas enfim. Isto foi inventado na Idade Média. Olha só que legal. Idade Média. E vejam, houve também adaptação para carrinho de duas rodas. Houve várias adaptações dessa tecnologia para as construções. Olha aí o Átila fazendo as suas invasões nos territórios europeus, promovendo troca de conhecimento. Aqui mais algumas gravuras, só para ilustrar qual a ideia que os medievais tinham de si mesmos, né? Só para justificar uma seguinte situação. A gente chama os medievais, esse termo medieval, né? Ele vem de médio, mas em meio a quê? Até porque, se nós pensarmos em nós mesmos nos dias atuais, nós somos chamados de pós-modernos. Mas pós-modernos tendo acabado de passar por uma idade que a gente chama de idade contemporânea. Quer dizer, óbvio que nós vamos nos enxergar como modernos, como pessoas evoluídas, como pessoas avançadas. Os médios, as pessoas da Idade Média, os medievais, eles não tinham outra forma de se enxergar senão como modernos. Afinal, tudo que eles faziam, ao ver deles, e de fato era verdade, estava mais avançado frente aos antigos. Isso é fato. Dê uma olhada aqui, ó. Celebrações ao progresso na escola de Chartres e história progressiva. Cunharam o termo moderno e aplicaram a si mesmos a partir de 1350. E eles estavam conscientes que estavam na fronteira do progresso. Afinal, as construções, as técnicas, as tecnologias evoluíam muito rapidamente, mesmo se tratando de uma Idade Média. As invasões árabes para os mosteiros, né? O feudalismo, aqui nós temos grandes influências arquitetônicas dos árabes frente às construções ocidentais. Naquela época, nós tínhamos uma visão muito fechada do processo, né? Aqui é só uma ilustração que estava trazendo para nós ali o computador mais moderno, de 16 cores, com disco rígido, incluindo um mouse. Olha aqui, ó, o nosso mouse. Você deveria esperar, majestade, em 6 meses isso custará metade, apenas metade disso. Então a gente tinha uma visão, entre aspas, né, fechada do progresso, porque considerava que nós hoje consideramos que aquela idade, a Idade Média, ela não tinha desenvolvimento em nada, então todo mundo era muito atrasado, o que não é verdade. Houve de fato um progresso naquela idade. Existem algumas lendas dessa época que a gente colocou, né? Como por exemplo, a geometria, para melhor medir as terras da igreja. Isso aconteceu? Tá, aconteceu, por que não? A álgebra, para equacionar e contabilizar melhor os tesouros da igreja. Isso aconteceu? Também aconteceu. Não estou dizendo para vocês que não aconteceu, mas ficarmos focados somente nisso que está aqui na tela e dizer, olha, só aconteceu o cerceamento de tecnologias e de conhecimento por parte da igreja, é um ledo engano. A gente não pode cometer isso de maneira alguma.
Vocês estão vendo conosco quanta coisa interessante que aconteceu, né? Tem outras mais. Vamos lá. Algumas invenções. O uso de moinhos de água. Olha que bacana. Serra mecânica. Anatomia do cavalo. Bom, vocês da agronomia, diferentemente dos colegas da zootecnia, não vão averiguar a fundo a questão da estrutura óssea dos cavalos, dos bois, dos animais de forma geral. Vocês não terão isso como função, percebem? Eu mesmo, no meu curso de agronomia, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina chamada de zootecnia, ou melhor, de zoologia aplicada, que muito provavelmente vocês vão ver lá pelo segundo ou terceiro ano. E naquela disciplina, eu me lembro muito bem, nós estávamos ali no J57, que é um bloco que vocês terão acesso quando a gente voltar dessa pandemia toda, né? E lá vocês têm alguns esqueletos de cavalos, esqueletos de bois, cabeças, etc. Né? E aí a professora vai ensinar para vocês, olha, esse aqui é o osso occipital, aquele é o osso tal, esse aqui é o osso sei lá das quantas e por aí vai. Eu não sei exatamente todos os ossos dos cavalos, tá? Eu só estou falando aqui os que eu me lembro, e olha que eu não me lembro quase nada. Mas enfim, que vergonha, né, professor? Vamos chorar, infelizmente. Mas veja, vocês vão aprender muito suavemente isso. Agora, qual que é a importância de se entender sobre a anatomia de um cavalo? Hoje, a gente tem uma visão de que o entendimento da anatomia desse animal é para compreender qual é a score corporal dele. Ou seja, se ele é um cavalo que está apto para corrida, se ele é um cavalo que está apto para reprodução, ou se é um cavalo que está gordinho demais, que precisa ter uma dieta mais equilibrada para que ele entre dentro de um score que nós chamamos de score normalizado. Até mesmo os bovinos, né? Agora, na época, a anatomia deste animal foi estudada para quê? Primeiro, para se criar celas e arreios para direcionamento da cabeça do cavalo, para onde ele tem que ir, até mesmo para domarmos esse cavalo. Mas uma outra coisa super bacana, também inovação de posição. Criação da ferradura. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, o que tem a ver a criação da ferradura? Em que isso é inovador? Para nós pode não parecer nenhuma inovação. Mas imaginem um período que eu não tinha carro, que eu não tinha avião, que eu não tinha outros transportes, senão os transportes embasados em tração animal. As charretes, as carroças, as carruagens, todas elas dependentes da tração animal. E claro, alguns animais eles andavam em caminhos muito tortuosos, em relevos muito acidentados, nos quais as suas patas, ao pisar naquele solo acidentado, se deterioravam muito rápido. A força de trabalho daquele animal se deteriorava, se perdia muito rápido. Então, alguém teve a brilhante ideia de pensar, puxa, se nós temos aqui os nossos lutadores medievais, que estão ali com as suas armaduras, que estão com seus escudos, eles se protegem e vivem frente a um combate, se a gente transformar a ideia de se produzir alimentos ou de se transportar pessoas ou cargas em um combate também, o cavalo merece uma espécie de armadura aqui no seu casco. Então, criou-se as ferraduras e isso ampliou a vida de trabalho de uma forma muito grande. Os cavalos ganharam mais longevidade, ganharam mais força, mais firmeza no pisar. Então essa foi uma evolução tecnológica, sim, significativa. Além disso, o invento da bússola, a pequena caixa, pelos nossos colegas italianos em 1157, que não criaram mais do que um ímã que se orienta de acordo com o campo magnético da Terra e não de acordo com o campo, ou melhor, não de acordo com o polo geográfico da Terra. Nós estamos falando do polo magnético dessa Terra. Então, hoje, só por curiosidade, vocês devem estar acompanhando as notícias, o polo magnético da Terra está se modificando em termos de ângulo. Ele está se modificando muito rápido. Ele vai chegar na Rússia assim, em um tempo muito veloz. O que isso significa? Pode significar a alteração do nosso campo magnético. Não a sua redução, mas a alteração até mesmo dos instrumentos que se utilizam desse campo magnético para se orientar.
Por exemplo, os aviões, os balões meteorológicos e até mesmo os animais, pobres animais, que se orientam pelo campo magnético da Terra para fazer a sua migração. Alguns patos, as nossas andorinhas, as baleias, todas elas vão se direcionar para esse novo polo magnético. E isso pode promover, de certo, a desorientação desses animais e até mesmo a mortandade desses animais, caso essa nova orientação gere a presença desses animais num ambiente em que eles não consigam sobreviver ou onde eles sejam muito predados, né? Então, naquela época, 1157, criou-se um pequeno imã capaz de se orientar justamente pelo campo magnético da nossa Terra, né? E, inclusive, esse campo magnético, uma vez que ele está apontado sempre para a mesma posição, pelo menos em nível temporal, considerando uma viagem, considerando o deslocamento de uma pessoa, ela consegue deixar de se perder, porque ela se orienta pelo posicionamento das estrelas, se orienta pelo posicionamento desse campo magnético para chegar no local onde ela precisa. Lembram daquele precursor dos óculos? Era o astrolábio, tá? Século VI, que originou as lunetas do século IX para o século X, e na sequência os óculos, eu só errei o ano, pessoal, me perdoem, 1253, qual era a data de 1253 mesmo? 1253 é de uma outra disciplina. Ah, não, desculpa, é dessa disciplina, Fernão de Magalhães, tá? Eu comento sobre ele mais à frente. Em 1289, então, óculos, tá? 1253, Fernão de Magalhães saía da Europa para se aventurar ao redor do mundo para provar finalmente que a Terra era esférica e não plana. Vamos adiante. Relógios não movidos a água. A fabricação do papel se deu em 704 pelos árabes. Deixa eu só sair da tela aqui para todo mundo ver o conteúdo. Imprensa por Gutenberg em 1397 e em 1468 nós já tínhamos a formulação dos tipos móveis. O tipo móvel nada mais é do que um caractere inserido numa peça de madeira ou numa peça metálica. Esse tipo móvel nada mais é do que aquela pequena alavanca das máquinas de escrever antigas, de certo vocês não conhecem, ou se querem conhecer, peçam para os seus avós, para os seus pais. Eu mesmo já tive a oportunidade de usar uma máquina de escrever, né? Então, cada vez que você apertava uma tecla, aquele tipo móvel prensava o caractere sobre o papel com uma tinta. E aí aquele caractere ficava impresso na folha, né? Aliás, a partir do desenvolvimento da imprensa por Gutenberg, o primeiro livro que foi totalmente publicado por meio da sua imprensa foi a Bíblia Sagrada. Tá? O Omar Khayyam, em 1043 até 1131, foi a época da vida dele, né? Ele era mais conhecido como Rubaiyat. Vocês viram um pouco sobre ele lá naquele filme Os Gênios do Oriente. Ele foi o primeiro a começar a discutir sobre as equações cúbicas. Olha que interessante. Então a matemática estava evoluindo demais. O Alhazen, lembram daquele sujeito que fez a pesquisa sobre a ótica, que fez a pesquisa nos olhos das pessoas para verificar se nós tínhamos emanação de luz pelo nosso olho, por conta disso a gente enxergava os objetos ou não, né? Foi o Alhazen, de 925 a 1020. Ele criou um livro sobre ótica, enunciando a lei da reflexão. Então, se hoje a gente tem a lei da reflexão estudada pela ótica na física, é devido ao Alhazen. Idade Média. Estudou os espelhos esféricos e parabólicos, descreveu o olho humano, e aí ele chegou à conclusão, logicamente, que os raios luminosos vêm dos objetos e não dos olhos. Mas o que ele não havia estabelecido na concepção dele é que os raios luminosos não é que vêm dos objetos. Esse mouse aqui que eu mostrei para vocês aqui no comecinho, ele não emana luz dele, ele apenas reflete luz do ambiente. E essa luz vem, logicamente, por pensamento dedutivo, por conta do Sol, né? A nossa estrela, a qual nós orbitamos, é que emana essa quantidade de luz que bate nos objetos, reflete desses objetos, e aí nós somos capazes de enxergá-los. Tá?
Algumas invenções para vocês entre 786 e 834, dentro ainda do período da Idade Média. Tradução para o árabe dos elementos de Euclides e o Almagesto, que são livros da área de ciências exatas que foram produzidos pelos antigos gregos, né? Houve a criação dos primeiros observatórios árabes, e aqui nós podemos fazer aqui um pequeno adendo, né, nessa discussão. Voltando a falar um pouquinho daquele filme Os Gênios do Oriente, vocês viram que ali nós não tivemos nenhum cerceamento da Igreja Católica. Lembrem-se do que eu falei. O cerceamento existiu, mas ele foi restrito do ponto de vista temporal e do ponto de vista espacial. Então, enquanto na Europa esse cerceamento estava ativo, nessa época que vocês estão vendo aqui na tela, esse cerceamento não existiu para os orientais. Então, os chineses, os hindus, os orientais, eles estavam ali de vento em popa pensando nas situações principalmente ligadas à matemática, ao desenvolvimento do conhecimento ligado à matemática. E aqui, ó, a obra Álgebra, em 825, né, houve a discussão sobre as equações do segundo grau. Sabe aquele carinha, o Bhaskara? Aquele que vocês estudam no cálculo, lembra? Vocês devem estar vendo ali no cálculo de funções de primeiro grau, funções do segundo grau principalmente, para a gente achar o delta, né? Aquele delta, qual que é o vértice da minha função de segundo grau, qual que é o ponto de máxima, qual que é o ponto de mínima. O vértice, ele pode ser dado por b sobre 2a ou menos delta sobre 4a, respectivamente, para x vértice e y vértice. Isso tudo vem do Bhaskara, que por derivação veio aqui do livro de álgebra. A álgebra nada mais é do que o comportamento dos números, a tradução dos fatos reais em números. Ok? Os hindus, vamos sair da tela para facilitar a visualização. O Aryabhata, ou também chamado de Arrabiata pelos italianos, né? Em 499, bem no comecinho então da Idade Média, ele instituiu os primeiros estudos de astronomia, se utilizou da trigonometria esférica e equações do segundo grau. E o Aryabhata, ele trouxe um conhecimento que, ao meu ver, é fantástico. Olha o que ele disse. A esfera das estrelas é estacionária e a Terra, realizando uma revolução, produz o nascimento e o ocaso diário das estrelas e planetas. Olha o que ele disse, de novo. Ó. A esfera das estrelas é estacionária e a Terra, realizando uma revolução, produz o nascimento e o ocaso diário das estrelas e planetas. O Aryabhata ele não teve tempo, na verdade, de falar a respeito das variações do firmamento ao longo do ano. Isso foi evidenciado posteriormente. Mas ele teve essa curiosidade de evidenciar que, durante um determinado período, que é o período da noite, ele percebeu que as constelações elas mudam de posição no céu, mas elas mudam de posição sempre da mesma forma. Na noite seguinte, e na noite posterior, e na noite posterior. Então, ele chegou à conclusão que não é o universo que está girando em cima de uma Terra estacionária. É ao contrário. É uma Terra que está girando em um universo que é tido como estacionário. Claro que ainda hoje nós temos uma diversidade de discussões que estabelecem se esse universo ele de fato é estacionário ou se ele tem algum tipo de movimento. Basicamente, as discussões sobre o universo hoje são mais concentradas no caráter de expansividade ou de retração desse universo. Agora, se ele gira em torno de si mesmo, a gente não sabe afirmar porque a gente ainda não tem essa capacidade de observação. Mas, por dedução, se até mesmo as partículas subatômicas elas têm uma capacidade de giro, de revolução, por exemplo, elétrons girando nas camadas ali do nosso núcleo, né? As camadas SPDF, são os diferentes spins do nosso núcleo. Ali você tem um micro-universo, podemos dizer. Temos um centro que também rotaciona
Nós temos ali os elétrons girando nessas camadas, também rotacionando. Então, se nessas partículas subatômicas nós temos a questão do giro, da revolução, por que não acreditar que o universo também tem revolução? Uma vez que os planetas têm a sua revolução, uma vez que as estrelas têm a sua revolução. Hoje a gente pensa dessa forma por dedução, porque tudo rotaciona. Agora, se nós estivéssemos na época de Aryabhata e enxergássemos essa situação, a primeira coisa que viria na nossa cabeça é, não, pera lá, nós estamos girando porque aquilo que está no universo nos parece ser uma tela. E quando nós giramos por essa tela, nós enxergamos as mesmas coisas periodicamente. E aí eu digo, você já parou para observar o céu durante a noite? Para ter essa mesma curiosidade do Aryabhata? Só olhar pela janela, eu tenho uma janela aqui do lado. Agora são exatamente 6h17. Hoje é domingo, dia 13/9, estou gravando esse material para vocês hoje. Ainda não anoiteceu. Mas alguém aqui já observou as estrelas? Não observou. Dificilmente observa as estrelas, até porque as luzes da cidade impedem, né? Mas a gente não consegue observar essas estrelas. E não consegue entender as mesmas coisas que os antigos entendiam. Na verdade, agora o medieval, né? Agora, voltando a falar do Bhaskara, 1150. Primeira discussão sistemática sobre o sistema decimal, sobre os juros e sobre os descontos ou débitos. Ele que foi um dos primeiros caras a refletir sobre números negativos. Interessante, né? Embora os hindus mais antigamente também tinham essa ideia de buscar sobre números negativos, quem pensou de fato nisso no primeiro momento foi o Bhaskara. Boécio, introdução dos relógios de água e dos quadrantes solares. E no caso dele, os livros permaneceram como padrão de ensino da matemática até o século XVIII. E em termos de quadrantes solares, só para vocês entenderem, são os quadrantes solares do firmamento. No ano, só para vocês terem uma noção, o Sol ele não se encontra na mesma posição. Tentem fazer esse experimento vocês. Eu, por exemplo, sempre observo que dos meses de março até o mês de outubro, eu não tenho sol na sacada do meu prédio. E olha que eu cultivo algumas plantinhas por ali. A gente tem mudinhas de eucalipto que eu cultivo em vaso, só para brincar um pouco. Nós temos dinheiro em penca, que é uma plantinha que cresce, qualquer canto que ela cai, ela cresce. Tem orquídea e etc. Sorte que são plantas que não dependem muito da luz solar, mas eu noto que de março a outubro nós não temos iluminação do sol na sacada. E aí essa luz do sol só se aproxima da sacada, eu consigo enxergá-la brilhando na sacada, entre outubro e fevereiro. Por quê? Nós estamos nos aproximando do solstício de verão. O Sol, na verdade, ele se desloca dos trópicos, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, do outono ou da primavera, o Sol tende a estar bem na linha do Equador, bem no centro do nosso planeta. Então ali nós podemos afirmar que o dia é igual à noite. Nós comemoramos o chamado equinócio. Equinócio de outono e equinócio de primavera. Agora, quando nós chegamos ao verão, a gente tem o solstício. E no inverno também nós temos o solstício. Só que no caso do inverno, é um solstício de inverno em cima do trópico de Câncer. Então é lá nos Estados Unidos que a gente percebe a linha do Sol realmente a pino. E aqui no sul, podemos dizer que o Sol está mais deslocado para o norte do planeta. Isso é um quadrante. E quando é verão, solstício de verão, neste caso, por volta de 22, 23 de dezembro, o Sol está exatamente em cima do Trópico de Capricórnio. Então ele está pino, em cima da gente. Quando eu falo em cima da gente, é em cima de Maringá, em cima de Apucarana, em cima de Arapongas, porque o Trópico de Capricórnio passa aqui por cima. Então quando nós falamos sobre quadrantes, é a movimentação vertical do nosso mapa que esse Sol tem, saindo aqui do Trópico de Capricórnio, passando pelo Equador, indo ao Trópico de Câncer, voltando ao Equador e vindo para o Trópico de Capricórnio. E esses quadrantes, o Boécio conseguiu avaliar isso lá pelo século XII, século XIII.
Além disso, nós tivemos aqui o Cassidoro, Isidoro, Beda, os três evidenciaram aspectos de periodicidade no ano, portanto, criaram o calendário. E, por fim, graças a estes personagens, nós tivemos a reforma do calendário tal como nós temos hoje, com alguns meses tendo 30 dias, outros meses tendo 31 dias e fevereiro, para compensar, tendo 28 dias, levando-se em consideração que todo esse período cobre exatamente uma revolução da Terra pelo Sol. Tá? Então a gente volta a volta completa, nós damos a volta completa pelo Sol nesse período de 365 dias. Aqui nós temos mais algumas figuras para vocês, para demonstrar os moinhos d'água. Parece bem bobo, deixa eu sair da tela só para mostrar para vocês a imagem cheia. Parece algo bem bobo, mas no fundo não é. É algo bem interessante, porque partiu de um pensamento vindo do empirismo. Mais uma vez o empirismo ganhando destaque no nosso dia a dia, né? Então aqui a gente percebe que a força d'água ela é capaz de movimentar estas rodas que vocês estão vendo. Aqui é mais uma explicação do tipo moderna, porque as gravuras todas elas estão em 3 dimensões. Mas a explicação medieval era essa, em planos de 2 dimensões, com apenas uma pequena projeção aqui na 3ª dimensão. Mas o que eu quero dizer aqui, né? Basicamente, descobriram ou evidenciaram que a força d'água ela carrega consigo hoje o que nós conhecemos como força potencial ou energia potencial, que é capaz de movimentar partes móveis de máquinas, uma vez que ela seja devidamente transferida, né? E quando ela é transferida aqui para esta roda, ela gera um movimento na horizontal que pode mover outras peças, tanto na horizontal quanto na vertical. E vai depender, logicamente, de bielas ou de peças articuladas para que eu transmita a força de um sentido para o outro e aí eu possa moer os meus grãos. E essa é uma solução tão interessante, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, esse aqui é um moinho lá do estado de São Paulo, né, que é conservado lá pelo pessoal da CESP, Companhia Energética de São Paulo, para ilustrar que até hoje essa solução que foi criada nos tempos medievais tem sido utilizada para nós moermos os nossos grãos, para que nós possamos obter os nossos farelos, principalmente em nível industrial. Então, Captel e Veselay, eles desvendaram, né, colocaram para nós aqui uma síntese das funções desses moinhos. Então nós tínhamos primordialmente a questão da moagem do grão, mas também eles puderam ser utilizados para a fabricação dos tecidos, para moer minerais, vidros, para amaciar os couros dos curtumes, para lavarmos as roupas, para movimentarmos uma serra mecânica, para criarmos o feltro e ainda para produzirmos papel em mais larga escala. E olha, o interessante desse processo é que até hoje, como eu disse, ele é utilizado em propriedades rurais. Nós temos ali uma casinha de moinho lá em Cabreúva, isso em 1984, já é uma foto um pouquinho mais antiga, né? Mas só para comprovar para vocês que essa solução técnica da Idade Média ainda está presente nos dias atuais, vejam aqui a roda d'água, né? Mais detalhes. Aqui a entrada dos grãos e a moagem por esta pedra. É uma pedra que recebe esses grãos e fricciona esses grãos contra uma outra superfície rígida. E essa fricção é que produz aí o nosso material particulado, né? Aquilo que nós consumimos. Este sistema de moinho trouxe à luz este sistema de biela-manivela, que transforma o movimento linear em movimento circular e vice-versa. Agora, vocês aí que são fãs de automobilismo, sendo muito sincero, dá uma olhadinha nessa imagem aqui de cima, ó. Essa aqui. E mais aqui neste cantinho, ó. Estão vendo aqui? Esta partezinha da imagem, ela não parece com alguma coisa que a gente conhece? Vocês vão ver na mecanização agrícola. Se trata do volante do motor. Vamos até sair da tela. Ou virabrequim, que transforma o movimento de um sentido para outro sentido, de maneira a movimentar, por exemplo, rodas. Essa questão do volante do motor ou do virabrequim
foi muito utilizado aqui para a movimentação dessas máquinas locomotivas, que foram um grande símbolo de desenvolvimento da Revolução Industrial. Então este conceito, fala, mas o virabrequim foi inventado lá na Revolução Industrial. Não, gente, Idade Média. Embora não tenha sido utilizado em motores à época, né, mas foi utilizado para transformar o movimento linear em movimento em outro sentido. Então, nós tivemos um crescimento populacional também muito evidente no final da Idade Média, das cidades, do comércio, houve prosperidade, houve a formação do conceito de mercantilismo que ganhou a sua máxima exacerbação já na Idade Moderna. Então, alguns destaques que nós podemos fazer para fechar aqui a nossa aula, e olha que eu poderia fazer outros destaques mais, né? A gente poderia pensar aí numa série de destaques, numa série de inovações tecnológicas, tem muito material para comentar, mas claro, nos faltaria tempo para falar o quanto a Idade Média foi inovadora. Então, apenas para citar alguns historiadores, o Cardwell, ele fala que na humanidade nós tivemos desenvolvimento importantes. O primeiro deles, os laboratórios de pesquisa na atualidade. O segundo, a Revolução Industrial na Idade Moderna. O Bacon e as artes mecânicas, levando-se em conta tanto a parte do modernismo quanto a parte da Idade Contemporânea. E ainda o desenvolvimento da Idade Média com todas as suas técnicas. Tá? O Arnaud Perry, ele fala que entre 1250 e 1350 houve um grande século de invenções. O Lynn White Jr., ele disse o seguinte, ó, nada pereceu, de Roma e Grécia, e muito da Idade Média permanece até hoje. Então ele diz o seguinte, Roma e Grécia estão muito presentes nos nossos dias atuais, enquanto que a Idade Média, claro, teve bastante coisa que se perdeu por conta do tempo, mas muitos dos conhecimentos ou existem até hoje em suas formas originais, ou eles foram, de certa maneira, adaptados em outras formas, com inovações de posição. E o Stanley Jack, ele coloca para nós o seguinte, ó, a inventividade e a criatividade são os traços característicos da técnica na Idade Média. Bacana, né, pessoal? Isso aqui é muito bacana. Podemos dizer que a Idade Média realmente é ouro puro na história da ciência, na história do desenvolvimento do conhecimento científico, na história do desenvolvimento humano. Então, quando alguém chegar para vocês e falar, olha, a Idade Média foi a Idade das Trevas. Opa, calma lá, meu caro. Não é bem assim. Agora vocês sabem que nós temos uma série de tecnologias que se desenvolveram ao longo do tempo. Tá bom? Meus caros, com isso nós finalizamos aqui o conteúdo desta aula sobre Idade Média. Na próxima aula a gente vai trabalhar com história da ciência na Idade Moderna. Aí nós vamos entrar com um debate muito legal sobre os nossos maiores pensadores da história moderna. Francis Bacon seria um dos pensadores, nós temos Jean-Jacques Rousseau, nós temos Leon Denis também, já partindo para a Idade Contemporânea, quase. Quem mais? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Paracelsus, René Descartes, Fibonacci, grandes nomes que contribuíram com os seus inventos e com as suas experiências na Idade Moderna, ou também chamada de Renascimento, tá bom? Meus caros, com isso, muito obrigado. Fico muito feliz de ter tido a sua companhia até aqui. E vejam, antes da gente fechar o nosso vídeo, aqui na base da tela, nós temos a descrição do vídeo, né? Abram a descrição do vídeo e vocês vão encontrar um link do Google Forms. É por meio desse link que a gente vai fazer a chamada da aula de hoje, tá? Vocês vão abrir o formulário, vão colocar os dados de vocês e vão enviar. Lembrando que este formulário ele fica aberto apenas no tempo da aula. Então, não adianta querer colocar a sua presença depois, porque nós estamos aqui trabalhando com aula remota, mas a presença da aula é conferida somente no tempo da aula, tá bom? Então, coloquem as presenças, registrem as presenças de vocês ali no link que está no formulário, e aí vocês terão a sua presença garantida para o dia de hoje.
Tendo dúvidas, por favor, entre em contato conosco, o nosso número de WhatsApp você já tem, e vocês também têm o nosso e-mail para entrar em contato, mas apenas para reiterar, é trcosta2@uem.br, tá bom? No mais, um forte abraço a você, boa semana, muito obrigado por sua audiência, e nos vemos na segunda-feira que vem com mais uma aula de Filosofia da Ciência. Tchau, tchau!